em 9 parábolas. Uma forma de conjecturar uma história. Sabemos que este filho mais moço, com certeza não satisfeito com alguma coisa no convívio do seu lar, com seu irmão mais velho, de repente trazendo para os dias atuais, no meio da família, é difícil a família que não sofre algum problema ou algum desentendimento. A Bíblia não narra em detalhes, mas podemos entender que esse filho mais moço ou mais novo, não satisfeito com alguma coisa dentro do seu lar, sabemos que o filho, ele é herdeiro, como também herdeiro das promessas do nosso Deus. Mas só que esse filho, equivocadamente, ele sabendo que o seu pai tinha uma situação financeira muito boa, tinha uma fazenda, uma propriedade, com certeza com valor incalculável, ele não satisfeito, então ele chega diante do seu pai, eu posso imaginar aqui nesta noite, e pede ao seu pai os bens que lhe pertencem a ele. E nós não vemos aqui no texto, no versículo 11 em diante, o seu pai indagar, mas vemos e observamos um silêncio. O pai então concede ao seu filho mais moço a parte que lhe pertence a ele. E passam-se alguns dias, a Bíblia relata que esse filho mais moço pega os seus bens que lhe pertencem e sai para uma terra longínqua, ou uma terra distante. E sabemos que quando um filho ele desobedece os seus pais, ou pai, ou sai do centro da vontade do nosso Deus, a tendência é se dar mal. E sabemos que esse filho vai para uma terra distante, e o dinheiro naturalmente gastado de forma ilícita, ele vai tão rapidamente. E não foi diferente com este moço, com esse jovem. Ele vai para uma terra distante, com certeza começa a conhecer muitas pessoas. Eu sempre trago o ensinamento que há uma diferença muito grande entre o amigo e o colega. O amigo é aquele que confronta contra o teu erro, que quer te ajudar. Mas o colega é diferente. Quando você está andando na contramão de Deus, ele fala para você. Eu creio que há jovens aqui nesta noite. Todos nós já fomos jovens um dia. Viva, aproveite a tua vida. Viva dessa forma. O colega não dá um conselho bom, mas o amigo, ele confronta muitas vezes com o erro. E nós descobrimos à luz da palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo, que Ele é o nosso amigo certo nas horas incertas. O Espírito Santo tem a finalidade de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E esse filho então começa, com certeza, a viver em meio os colegas, como eu falei, pessoas que chegavam diante da sua presença com segundas intenções, e o dinheiro rapidamente começa a acabar. Chega um momento que este jovem começa a notar que o dinheiro está acabando. Com certeza os amigos, entre aspas, começaram a se afastar dele. Ele começa a observar algo diferente. Eu costumo falar que o que há uma ação, há uma reação. E este filho começa a notar que as coisas estão indo de mal a pior. É o que acontece quando um filho desobedece o seu pai. O que acontece quando um filho, uma pessoa que está na casa de Deus, está no centro da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, mas de repente tem vontade de sair fora do centro da vontade de Deus. Curtir a vida, como muitos jovens falam por aí, mas para muitos não tem a segunda chance,
não tem a oportunidade de regressar à casa paternal. E com este filho não foi diferente. Ele começa a notar que as pessoas começam a desprezar a sua pessoa. E começa a ir à falência, à estaca zero. Agora o filho, como eu falei no início, com certeza o seu pai dava o melhor a ele. Trazendo para os dias atuais, um pai que tem uma situação financeira muito boa, ele vai dar o melhor estudo para o seu filho. Vai dar, de repente, o melhor carro, o melhor celular da era atual a qual nós estamos vivendo, o melhor para o seu filho. Ainda mais sendo o mais moço, o mais novo. Sempre ele é o adulado do papai e da mamãe. E esse filho começa a notar que as coisas estão indo de mal a pior. E de repente ele começa a analisar que tudo está difícil para ele. Acaba seu dinheiro, o seu emocional. Eu imagino o pastor Edmilson começa a se abalar. Ele cai em si, ele começa a analisar o que eu fiz, o que eu estou fazendo neste lugar tão distante. Ele começa a ter saudade do convívio do seu lar, do aconchego, do abraço do seu pai, da melhor comida, da melhor roupa que vestia, do melhor calçado que calçava sobre os seus pés. E de repente ele começa a refletir e as coisas não estão bem. Começa a passar necessidades. Tanto a falta do alimento cotidiano. Mas um jovem, como eu falei, com certeza tinha o melhor estudo, um bom estudo, ou de repente a melhor faculdade. Agora, ele vai atrás de uma oportunidade, de uma porta de emprego. Mas pela sua instrução escolar, o seu grau de escolaridade, vamos dizer assim, pelas suas qualificações, o lugar onde ele estava, ele não conseguiria encontrar um emprego digno pela sua qualificação. Ele vai a um dos cidadãos daquela terra e acha, vamos dizer, um fazendeiro e pede uma oportunidade de emprego. Com certeza este cidadão, como diz a palavra, ou este fazendeiro, ou este empresário, como queiram entender, olha para a sua postura, para o seu jeito, embora está maltrapilho, com certeza barbudo, né? Não tenho um emprego para a sua qualificação, mas o que eu tenho somente é uma oportunidade, é apacentar os meus porcos. Um serviço sujo, um serviço que não cheira bem, mas era a única oportunidade que era favorável ao momento para aquele jovem. Então ele aceita essa oportunidade de alimentar os porcos. E quando se trata, o nome de bolota, se trata de uma ração, uma espécie de uma ração, um alimento, a qual aqueles porcos se alimentavam todos os dias. E a Bíblia diz, dos versículos 11 adiante, que ele almejava, ele desejava se alimentar com aquelas bolotas que os porcos comiam. Veja que situação difícil que esse jovem se encontrou. Outrora tinha tudo na casa do seu pai, mas foi desobediente, saiu do centro da vontade do nosso Deus. Ali houve um desespero, eu posso imaginar. Com certeza ele começou a chorar. Eu imagino que as suas lágrimas derramavam sobre aquela ração que os porcos estavam se alimentando. Houve um sentimento de culpa. Houve naquele momento tristeza, arrependimento. E ele começou a falar consigo em singular, no seu pensamento: peraí, mas quantos trabalhadores do meu pai, quantos dos seus empregados têm o melhor para comer do que essa ração, do que essa comida? O que eu estou fazendo aqui? Ele parou e começou a pensar o erro fatal que ele cometeu. Mas sabemos que o Pai, Ele é amoroso. Assim é o nosso Deus para conosco.
quando nós damos uma saidinha do centro da sua vontade, e quando Deus encontra o genuíno, o verdadeiro arrependimento nos nossos corações, Ele está pronto a nos abraçar, nos receber novamente nos seus braços, na sua casa. E a Bíblia vai dizer que este moço começa a se lamentar. Chega um momento que ele pensa: vou retornar à minha casa, vou falar para o meu pai, vou fazer uma confissão. Pai, pequei contra ti, pequei contra o céu, contra os seus mandamentos, transgredi os seus mandamentos. Mas pode me tratar como um dos seus empregados. Mas logicamente o pai não fez assim. E ele vai da cidade, desse lugar tão distante a qual estava, ele voltou ao rumo da sua casa. E a Bíblia vai dizer que longe mesmo ele conhece o seu pai. Ele vai, eu posso imaginar, com seus braços abertos, com um olhar de arrependimento. Com certeza lágrimas rolaram no seu rosto. Estava maltrapilho, com certeza descalço, com certeza não cheirava bem, estava com a roupa suja, mas ele vem diante do seu pai. E quando ele avista o seu pai ainda longe, ele abre os seus braços, eu posso imaginar, ele abraça o seu pai e beija o seu pai e fala: pai, pequei contra ti, pequei contra o céu, já não sou digno mais de ser chamado de seu filho. Pode fazer de mim como um dos seus trabalhadores. Mas naquele momento o seu pai lhe abraçou. Ele sentiu com certeza uma alegria no seu coração. Um abraço, meus irmãos, ele pode mudar uma história, ele pode mudar um rumo, uma situação. E naquele momento o seu pai chama um dos seus empregados, um dos seus servos, manda que tragam roupas para ele, sandálias para os seus pés. Trazer um anel simboliza uma nova aliança. E naquele momento a Bíblia vai dizer que houve festa, houve um momento de alegria. Mandou que trouxesse, que matasse o bezerro cevado, a qual o costume na época era para uma ocasião especial. Mas enfim, um filho que estava morto reviveu. Um filho que tinha se perdido foi achado. Pois é uma parábola. E naquele momento houve-se dança, músicas, um momento de alegria, um momento de festa. E ali o pai está contente. Eu posso ver já aquele filho tomou um banho, está bem arrumado, está alegre, com um semblante diferente. Porque quando a pessoa ela se redimir, ela se arrepende dos seus pecados. A pessoa ela se arrepende com o coração, com o espírito, com a alma. A pessoa muda a sua aparência. Conhecemos pessoas que outrora estavam fora da casa de Deus, um semblante diferente. Uma pessoa que de repente estava no mundo das drogas, uma pessoa que não tinha mais a luz de Cristo na sua vida. Mas através das orações da igreja, essa pessoa, pela graça e pela misericórdia de Deus, ela foi alcançada novamente. Ela entra na casa de Deus e há uma transformação radical. Porque a fidelidade do Espírito Santo, ele transforma a vida do homem e da mulher que quer ser usado por Deus, que deixa Deus fazer a transformação na sua vida. De repente, nesta noite, eu estou falando para alguém que outrora você conheceu a palavra de Deus, você provou dos benefícios do Senhor, mas por um momento de fraqueza, um momento de descuido, você acabou se ausentando da casa de Deus. Mas Jesus, nessa noite, Ele te encontrou. Ele quer te dar um abraço. Ele está com os braços abertos, mas depende de você se arrepender dos seus pecados. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. A palavra misericórdia é um favor imerecido de Deus para conosco. E este filho está alegre.
O pai está contente. Agora entra na história o filho mais velho, não satisfeito com aquilo que estava acontecendo, com o movimento, com o reboliço, chama um dos servos do seu pai e pergunta o que está acontecendo. Pois havia festa, havia música, havia dança, e ele pergunta o que estava acontecendo. O empregado do seu pai responde naturalmente: este teu irmão tinha se perdido e foi achado. O seu pai então achou por melhor fazer essa festa. Aquele filho não adentrou na festa, o mais velho, para participar, porque ficou indignado. Chega diante do seu pai, manda o chamá-lo, e chega diante do seu pai: pai, nunca eu transgredi nenhum dos seus ensinamentos ou mandamentos. E vem este teu filho mais moço e se desfaz de toda a parte dos bens que o Senhor deu a ele, os bens que pertenceram a ele. Agora ele volta, o Senhor recebe ele com um abraço, põe sobre o seu dedo, eu posso imaginar ele falando, um anel, calçado sobre os seus pés, roupas novas, porque é uma nova trajetória de vida. E manda ainda que o bezerro cevado seja matado para todos comerem, festejar. Nunca transgredi nenhum dos seus mandamentos, e nunca o Senhor permitiu que fosse matado um cabrito para mim se alegrar com meus amigos. E vemos naquele momento o pai repreender ele. Pai, o pai responde para o filho mais velho, com o amor a qual tem para com os dois. Porque sabemos que para Deus não há acepção de pessoas. Glória a Deus, aleluia. Podemos ter 2 ou 5 filhos, o amor é igual a todos. E assim é o nosso Deus para conosco. Ainda o pai diz: esse teu irmão estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Convém que nós venhamos se alegrar novamente, porque ele voltou são e vivo, retornou à nossa casa. O que eu entendo aqui nesta noite, que o nosso Deus, Ele é o nosso socorro mais presente na hora da angústia. Ele está pronto a nos abraçar. Aleluia! Ele está pronto a nos fortalecer, a nos dar aquele abraço gostoso, que gera dentro do nosso ser aquela paz gloriosa que excede todo o entendimento da pessoa que serve a Deus com alegria. E este filho teve o privilégio de voltar são e salvo ao regresso novamente da sua casa paternal. De repente, nesta noite, eu estou falando para pessoas que estavam na casa de Deus. O Senhor usou com poder e autoridade, mas como eu falei, devido a um vento contrário que veio contra a tua vida, uma fase tão difícil, e você por um instante, por falta de vigilância, você saiu um pouco do centro da vontade de Deus. Mas Deus, nesta noite, o nosso Pai Celestial, Ele está com os braços abertos. Ele quer te dar novas sandálias para você caminhar. O anel simboliza uma nova aliança. A Bíblia diz que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Muitas vezes nós passamos por certas situações, por desobediência, como eu falei, mas que bom quando nós temos a segunda chance, a oportunidade de estarmos reunidos na casa de Deus, nesta noite tão especial de quarta-feira, nesse 5º dia de campanha. Não foi em vão, meu irmão, minha irmã, que você veio participar nesta noite fria. Deus está falando com vidas neste lugar, pastor Ivo. Eu posso sentir a presença do Espírito Santo de Deus neste altar desta congregação. Eu posso sentir Jesus visitando corações aqui nesta noite. Jesus está à porta. Basta você. Ele bate na porta do coração. Mas a fechadura ou a tranca dos nossos corações fica para o lado de dentro, quando nós abrimos e falamos: Senhor,
faz morada em mim. E o Senhor esquece tudo aquilo que nós fizemos no passado. Uma nova história, uma nova trajetória. E nessa noite, eu creio que estou falando para pessoas que estão passando por momentos difíceis. Chegou um momento que você se sentiu que você está distante de Deus. Mas Deus te chama. Deus quer te usar novamente com poder e autoridade. Você que se encontra afastado, eu te convido nesta noite você voltar para a casa de Deus. Mesmo que o irmão mais velho venha ser o mundo, os acusadores que falam para você não tem jeito, aquele vai morrer dessa forma, mas Deus não olha como o homem olha. Assim como o rei Davi, a Bíblia diz que foi um homem segundo o coração de Deus. Quando Samuel foi à casa de Jessé, passam-se os 7 irmãos. Conhecemos a história: Eliabe, Abinadab, Samar. Mas tem um que está lá no campo, apacentando as ovelhas do seu pai. O próprio Deus fala ao coração do profeta. E na época exercia 3 ofícios: sacerdote, profeta e juiz. E num certo momento, Samuel se equivocou. E Deus fala ao seu coração: não atente à aparência. Como Deus falando, eu não olho como o homem vê. Deus contempla o coração. E Deus encontra nessa noite sinceridade no teu coração. Foi o Espírito Santo que te conduziu a esta congregação nesta noite. Ele quer renovar as tuas forças. Ele quer renovar as promessas de Deus sobre a tua vida. Em Números capítulo 23, no versículo 19, se não me foge a memória, a Bíblia diz que o Deus, nosso Deus, fala: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E vai dizer adiante: porventura prometeria e não cumpriria? Falaria, né? É um texto muito maravilhoso. Eu tenho a convicção que Jesus tem milagres para a tua vida. Com a permissão do pastor Ivo, eu convido a amada igreja a se colocar em pé. Eu quero te convidar aqui nesta noite. Você que sentiu que esta palavra falou ao teu coração, palavras não meras humanas, mas palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus está aqui nesta noite. Ele te chama, Ele quer fazer morada novamente no teu coração. Ele quer mudar a tua história. Ele quer mudar o rumo dessa situação difícil que você está passando. Esse coração turbado, Jesus quer te dar alegria nesta noite. Mas basta você dar um passo para Jesus nesta noite. Ele quer realizar milagres na tua vida. O compromisso do pregador é pregar a palavra. Porque a palavra de Deus ela é pura, ela é viva e ela é eficaz. E quando deste altar ela é ministrada, ela vai produzir o resultado para o qual foi enviada. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Mas eu creio que eu ministrei para homens e mulheres de Deus, para pessoas que creem no seu chamado, para pessoas que estão refletindo neste momento. Aquilo que você fez, esqueça. Hoje é noite de conserto, é noite do mover do Espírito Santo de Deus na tua vida. É noite de você abraçar o nosso Pai Celestial, o nosso Deus, que Ele quer renovar as tuas forças. Te convido nesta noite, você que se encontra enfermo, você que se encontra frustrado, de repente em meio à tua caminhada, o irmão mais velho, como foi narrado aqui nesta noite, começa a te acusar pelas coisas que você fez. Mas olha, o nosso Deus, Ele é um juiz por excelência. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é advogado dos advogados. Ele está